Eu sou o Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre inflação, quem ganha e quem perde com ela. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FIINFRA, e também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. O que é inflação, quem ganha e quem perde com ela? O vídeo de hoje ele foi sugerido pelo Cássio, e ele falou o seguinte: eu vi alguns vídeos que falavam que a inflação real é a expansão da moeda pelo governo, e não os índices oficiais de inflação. Então a gente vai dividir a pergunta dele em duas, né? O que é a inflação e também sobre os índices oficiais de inflação. Então aqui, vamos começar aqui pelos conceitos, né? O que é a inflação? Então, inflação é o aumento generalizado de preços dos produtos. Então, se aumentou o preço de um produto específico, do tomate ou de uma banana, isso aí pode ser alguma eventualidade, choveu mais, choveu menos, aconteceu alguma coisa ali. Então, quando o aumento é de um produto ou outro produto, né, não tem tanto problema. Agora, quando todos os produtos aumentam, isso é a inflação. Então, a inflação, ela reduz o poder de compra da moeda. Então, o primeiro conceito já vem daí, né? A inflação, ela reduz o poder de compra da moeda. Então, se você tem oferta e demanda, então a lei do mercado é a lei de oferta e demanda. Se você tem mais oferta, né, de moeda do que de bens e serviços, você vai ter, né, um produto mais caro, porque você tem muita moeda, né, a moeda vai valer menos e o produto vai ser mais caro. Então, todas as moedas, elas perdem valor ao longo do tempo, né? Inclusive o dólar. Se você pegar o dólar nos últimos 200 anos, ele saiu de um dólar que valia um dólar 200 anos atrás, ou ele vale 5 centavos o poder de compra antigo, né? Então, isso aí é uma pesquisa que foi feita. Então, todas as moedas do mundo perdem valor, algumas perdem valor muito mais rápido, né? Então, o real ele perde valor, né? Perdeu valor mais rápido frente ao dólar. Então, o valor total do dinheiro circulante ele deveria ser igual ao total de riqueza existente no país. Então, não tem problema você aumentar a quantidade de moeda em circulação, desde que aumentou a quantidade de produtos, né, de bens e de serviços, né, na mesma proporção. Então, você teria, né, aumento de produção, aumento de moeda, e cada produto ali, cada bem e serviço seria negociado na mesma base monetária, tá tudo bem. Só que não é isso que acontece, né? A base monetária ela cresce mais rápido do que a produção. E esse, né, o grande problema. E por que que isso acontece, né? Quais são as causas aí dessa emissão? Então, a emissão de moeda ou expansão de crédito é a causa primária da inflação, né? Quando você pega muitos autores, né, eles colocam só aumento da demanda por bens e serviços é uma causa, inflação de custos é outra, inflação inicial é outra, né? Mas a emissão da moeda, né, ela é uma causa primária. Ela tá, quando você coloca mais moeda, né, ela está acima do crescimento da produção do bem e serviços de um país. Por quê? Né? Quando você expande essa base monetária aqui, o crédito, ó, você vai ter um aumento de demanda por bem e serviço. Então, você tem mais moeda, as pessoas, né, ou mais moeda ou mais crédito, as pessoas elas vão atrás, né, de bens e serviços, né, de produtos. Então, aumenta a demanda. Aí, é a inflação de demanda, que é derivada, né, uma secundária, digamos assim. Então, ela vai ser superior à produtividade do trabalho, né, e a taxa de juros, né, ela pode ser também porque a taxa de juros está abaixo da taxa neutra. Então, eu abaixei demais a minha taxa de juros e vai haver consumo porque eu tenho crédito a mais, né? Então, eu disponibilizei crédito para as pessoas elas vão antecipar o sonho, elas vão comprar e vão se endividar para o futuro, né? Mas o momento agora é muito bom para a pessoa que pega crédito, porque ela aumenta o consumo momentaneamente, ela fica mais feliz. Então, aumentar a demanda por bens e serviços, né, é uma das causas, né, quando ela é superior à produtividade do trabalho. A inflação de custos também. Então, olha só, o que é a inflação de custos? As coisas ficaram mais caras, tive que subir o preço. Quando você tem um aumento dos custos de produção, aumento do dólar, né, é justamente porque, né, houve também um desequilíbrio ali, né, da questão da força das moedas. Então você tem um poder de paridade das moedas, as taxas de juros dos países, a quantidade de produção, importações, exportações, tudo isso influencia. Só que quando você tem uma disparidade, uma moeda se valoriza frente à outra. Então, se você tem uma desvalorização, né, você baixou a taxa de juros, e com isso mais dólares saíram no país. Aí o dólar subiu e quando você vai comprar produtos, né, vai importar produtos, esses produtos estão mais caros. Aí você tem inflação de custos, né? Então tem a ver com base monetária, com taxa de juros, com tudo isso também, né? E por último aqui uma outra causa é a inflação inercial. Então depois que já a inflação ela está estabelecida, o que as pessoas fazem, né? Os comerciantes
eles já sabem, ó, todo mês sobe 10% alguma coisa, então eu vou subir 10% meus produtos agora, né? Então a inflação nem chegou, ele nem sabe, mas a inércia, toda a economia está subindo o preço o tempo inteiro, né? Então acontece aqui a inflação inicial, que é também advinda disso aqui, ó, aumentou a base, né, de monetária, aumentou a demanda por bens e serviços, inflação de custos, dólar subiu, a inflação inicial começa, que as pessoas reajustando os preços por reajustar, porque senão vai ficar para trás, não vai conseguir comprar os insumos, não vai conseguir se sustentar. E a gente viveu muito isso, né, na década de 90, no início da década de 90, final da década de 80, a gente teve uma inflação muito alta e a inflação inicial ela era muito forte nessa época. Então, a injeção do dinheiro em excesso, né, quando o governo ele coloca, né, mais crédito ou mais dinheiro e coloca mais moeda na economia para incentivar o consumo, ela não chega para todos ao mesmo tempo. Né? Então, não tem como estalar o dedo e chegar dinheiro para todo mundo ao mesmo tempo e todo mundo saber, oh, o governo aumentou a base monetária aqui, né, e a gente vai sentir isso agora. Não, ela começa a se dispersar aos poucos. Então, quem tem acesso ao dinheiro antes se beneficia. Por quê? Né? Porque compra produtos e ativos, né, ativos financeiros antes do reajuste. Então ele compra mais barato. Quem está mais longe na cadeia, né, até o dinheiro chegar lá embaixo, ele se prejudica, porque quando o dinheiro chega, tudo já está mais caro. Ele vai comprar alguma coisa de novo, não, isso aqui agora o preço não é mais esse, é esse, né? Vai repor estoque, fazer qualquer coisa. Então, quando você faz essa injeção do dinheiro em excesso, quando você coloca mais dinheiro na economia do que a economia tem de bens e serviços, você ajuda a transferir dinheiro do mais pobre para o mais rico. Então, você pega até a pandemia, né? Parou toda a produção de todos os bens e serviços, e você colocou a mão, né, o dinheiro na mão do povo, né, para a pessoa não morrer de fome. Né? Então, foi certo o que foi feito. Mas aonde foi parar o dinheiro depois? Né? Todo mundo correu, produção, bens e serviços, aquela coisa toda, né? O preço de tudo subiu e a conta está chegando depois. A inflação bateu, né, 2 dígitos, foi uma inflação recorde. Então, a conta ela foi paga depois. E os preços dos ativos, os preços dos serviços, dos produtos, tudo subiu, né, quando você colocou esse dinheiro, e ele só vai cair quando você for tirando o dinheiro da economia. Então, para você ter essa redução de preço, aí você sobe taxa de juro, restringe crédito, vai tirando o dinheiro devagarzinho, e aí o preço, a inflação vai caindo, que é o que está sendo feito. A gente está expurgando os excessos, né, daquele momento muito trágico ali que foi a pandemia para todos nós, né? Agora, a segunda parte da pergunta é o índice de inflação, né? Para que serve o índice de inflação? Ele serve para medir a inflação. Então, tem várias metodologias científicas que são diferentes. Aí tem IPCA, IGPM, MPC, INCC, tem vários índices, né, que medem a inflação. É importante dizer que cada pessoa tem a sua própria inflação, tá? Então, você tem um produto ou um serviço que você utiliza mais do que outras pessoas, você compra mais remédio, você paga um plano de saúde, você viaja mais, né, de avião, então você vai ter uma inflação diferente. Todo mundo tem inflação um pouco diferente do outro, né? E esses índices aqui, eles, na verdade, eles medem o que estão se propondo a medir. Um é construção civil, outro é para quem ganha até 40 salários mínimos, né? O GPM tem um poder maior ali para o produtor e tal. Então, tem várias nuances, cada um desses índices aqui. Só que tem muito exagero por parte de alguns influencers, né? Eles falam assim, não, a inflação ela não é essa que o índice está medindo, ela é 20% ao ano, é mais de 30% ao ano, é 50% ao ano, né? Então, a inflação, na verdade, ela não é isso, né? Então, se você pegar suas próprias contas, eu tenho, né, planilhado em Excel, minhas contas têm 20, 30 anos, que eu pago todos os meses, durante todos os anos, eu vejo, né, os reajustes e tal. Então, se fosse 50% ao ano, todo mundo estaria passando fome hoje, né? Se a inflação fosse desse tanto e a gente estivesse ganhando 2% ao ano, 3% ao ano de aumento salarial, quando muito, né? Então, todo mundo estaria passando fome. Não é isso que acontece. Então, a gente não conseguiria repor nossas perdas, né, em nenhum ativo. O que você investiria? Digamos, a pessoa que fala assim, ó, renda fixa não é um bom investimento, é uma perda fixa porque a renda fixa ela paga IPCA mais 6, e o IPCA é 4 pelo governo, 4 mais 6 dá 10, só que a inflação é 20. Tá. Né? Digamos que isso fosse verdade. Em que a pessoa que fala que a inflação é 20 ou 30% ao ano investe? O que dá 50% ao ano de retorno? Né? Dá 20% acima da inflação? Nada. Né? Todas as pessoas, né, no Brasil estariam pobres. Então tem muito exagero aqui de alguns influencers, né? E muito por conta de renda fixa, briga de renda fixa com renda variável. Né? O cara fala, não, tem que investir só em ações, renda fixa não presta, e é balela. Né? Você pega os resultados para trás e vê que renda fixa performou muito bem. Alguns casos, né, mais do que renda variável, em outros casos renda variável foi melhor, né? Então por isso que a gente diversifica a carteira. Mas condenar toda uma classe de ativos é uma besteira muito grande, né? Então tem alguns influencers que acabam falando isso.
Então, qual é a consequência aqui principal da inflação? Empobrecimento da população de uma forma geral, né? A inflação, ela impacta mais os mais pobres. Por quê? Porque o que o pobre faz? Ele tem que consumir, ele vai pagar aluguel e vai comer, né? Vai se transportar de um lugar para o outro, né? Utilizar transporte. Então, ele gasta todo o dinheiro em consumo. As pessoas pobres, elas fazem isso. E quando tudo está mais caro, né? Ele come menos, né? Ele tem uma condição pior de vida. Então, a consequência pior é para a pessoa mais pobre. Os ricos, eles conseguem investir em ativos financeiros. Então, tem vários ativos que repõem a inflação com mais uma taxa de juros de tanto, né? Então, ele acaba se protegendo da inflação. Então, toda vez, né, que o governo ele coloca mais inflação, e ele coloca mais moeda em circulação e causa, né, a inflação, ele tenta colocar a culpa em alguém, né? Ele terceiriza a culpa, né? Então, desde lá da época do Sarney, né, os fiscais do Sarney, eles prendiam as pessoas que reajustavam o preço, né, nos lugares. Então, faltava produto para todo lado, ninguém conseguia comer, fez congelamento de preço. Então, os governantes, né, eles colocam a moeda em circulação, causam inflação, gasta mais do que pode gastar e repassa, né, essa culpa aí para o empresário, para o cara que reajusta os preços. Quem ganha com a inflação? Então, o governo, né, o governo é o maior beneficiário aqui da inflação, por quê? Porque ele arrecada mais. Você comprou um apartamento 20 anos atrás, você vai vender ele. Você comprou um apartamento por 100 mil, hoje está 1 milhão. Né, aumentou 10 vezes o preço dele. Você vai olhar a inflação, é tudo inflação. Né, praticamente não teve reajuste nenhum. O preço do imóvel é muito pouco. A grande maioria, 80, 70, 80, 90% de todo o seu ganho foi inflação. E o governo ele fica com essa parte, né? Ele vai tributar esses ganhos de inflação. Então, quando você compra um título do governo, PCA mais 6, aí o IPCA é 4, a taxa é 6, 4 mais 6, 10. 15% é do governo, ele tributa tanto a parte do 6, que é o juro, quanto a reposição da inflação, que é o 4, que é o IPCA. Então, ele tributa dos dois lados, ele tributa também a inflação e ele ganha, né? Ele arrecada mais todo ano por conta disso e pode gastar mais, tem mais poder. Então, ele transfere o poder da mão do povo, né, e transfere para o governo. A expansão do consumo ela vai gerar uma felicidade momentânea. Então, por que o governo gosta de uma inflação ou de uma taxa de juros mais baixa? As pessoas elas vão conseguir consumir mais e elas vão associar isso, né, a um bom governo. Na época tal eu comprava mais coisa, eu tinha mais não sei o quê, eu comprei não sei o quê. Né, naqueles 4 anos lá eu troquei de carro, fiz tal coisa. Então, eles associam esses momentos a um momento de felicidade muito grande, fica marcado na memória. Então, os governos eles gostam de fazer isso mesmo, né, sabendo que depois essa conta vai ter que ser paga. Porque a maioria não entende é que quando você abaixa os juros, você dá crédito, você está gastando dinheiro do futuro hoje. Né? Você não está gastando dinheiro de hoje, está gastando dinheiro do futuro. E um dia você vai ter que pagar. Né? Então, quando você começa a pagar lá na frente, né, quando a sua vida piora, você fala, poxa, minha vida piorou. Agora quem está no governo é esse outro político, né? Então aquele outro político era melhor porque eu gastava mais, ganhava mais, e esse político agora ele é pior porque eu estou com menos dinheiro, estou gastando menos, né? Então, quem ganha com a inflação também são as pessoas mais ricas, então elas aumentam suas fortunas. Você pegar depois da pandemia, você vê que as pessoas mais ricas ficaram mais ricas porque todo o dinheiro que foi distribuído foi parar na mão de quem produz, né? A verdade é essa. Então, quando você tem mais inflação, o risco do país aumenta, os prêmios de risco aumentam, você investe em investimentos que têm um yield maior, né, mais rentabilidade, mais rendimentos, né? E as custas de quem? Das pessoas que são mais pobres, que não investem, que gastam tudo em consumo. Né? Então é isso. Né? O objetivo do vídeo de hoje era falar sobre inflação, quem ganha, quem perde, falar sobre os índices de inflação, desmistificar ali algumas coisas que alguns influencers falam que realmente não tem, né, a menor base científica para ser atribuída. Né? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Né? E aí, você sabia que a inflação era isso? As causas primárias, secundária, terciária? Você investe ou você gasta todo o seu dinheiro com consumo? Né? Isso aí é uma reflexão que você deveria fazer. Então, muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo e até o nosso próximo vídeo.